Meu irmão, minha irmã, nós não podemos estar na doutrina do mundo. Devemos estar mergulhados na doutrina de Deus. Qual a doutrina de Deus? Os seus mandamentos. Você é cristão e não sabe os 10 mandamentos? O mandamento de Deus é o que você deve viver todos os dias. O mandamento de Deus é o itinerário para a nossa vida de cristãos, de filhos de Deus. E qual é o mandamento de Deus? Amá-lo sobre todas as coisas. Ele nos dá os seus mandamentos para serem guardados no nosso coração. E você é cristão, fez catequese e não sabe os mandamentos da lei de Deus. Você conhece de futebol, você conhece de ministérios, você conhece de todas as coisas do mundo, mas você não conhece o básico da sua fé. Como é que eu posso ser cristão se eu não conheço as regras de Deus, os mandamentos de Deus que devem reger a minha vida, a vida da minha família? O pai não sabe os 10 mandamentos, a mãe também não sabe, a família não sabe, muito menos as crianças. Nós ensinamos tudo para os nossos filhos, só que nós não ensinamos aquilo que é necessário, os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus devem ser guardados no nosso coração, gravados nos umbrais das nossas portas. Todas devem saber que na nossa casa nós andamos pelos mandamentos de Deus. Se você não ama a Deus, naturalmente você não vai guardar os seus mandamentos. É condição para guardar os mandamentos o amor que você tem por Deus. Você conhecendo os mandamentos, você se preserva do pecado, você diz não às coisas do mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós devemos andar pela lei de Deus, pelos mandamentos de Deus, permanecer na lei de Deus, dizer sim quando sim e não quando não. É uma vergonha, é uma coisa absurda que nós estejamos na igreja falando que somos cristãos, mas nós não sabemos os mandamentos da lei de Deus. E quando sabemos, apenas de ouvir falar, porque nós não praticamos. Saber os mandamentos de Deus é decidir vivê-los, é colocá-los em prática. Quais são os mandamentos de Deus? Você sabe? Feche os seus olhos um pouquinho, olha para o seu coração e veja se você consegue dizer os 10 mandamentos da lei de Deus, que são os mesmos sempre, serão sempre os mesmos. E nós estamos no mundo mergulhado no pecado, particularmente o pecado contra a castidade, é a homossexualidade, é a pornografia. O 6º mandamento de Deus é não pecar contra a castidade. Os impuros não verão Deus, não adianta insistir nisso. Deus criou homem e mulher, nada mais do que isso. Deus deu para você dignidade, o seu corpo é templo de Deus, morada de Deus. E você diz que o corpo é seu, você faz dele o que quer, aí você faz tatuagem, você coloca piercing, você faz tantas outras coisas, você mutila o seu corpo para mudar de sexo e você não conhece a regra de Deus, o mandamento de Deus, que é não pecar contra a castidade. Qualquer atitude que fere o meu corpo, que fere a sexualidade, a afetividade, é pecado grave, é pecado mortal. Então, se você andar nos mandamentos de Deus, você vai resistir a isso que o mundo tem colocado contra você, contra a sua vida. Tudo é permitido, mas em tudo convém. Só convém a você andar na lei de Deus, na presença de Deus. Pais, aprendam os mandamentos de Deus, guardem esses mandamentos no coração de vocês e ensinem os mandamentos de Deus aos seus filhos que estão perdidos, crianças feridas pelo pecado, porque estão fora da lei de Deus. A lei de Deus nos protege, nos guarda, nos dá firmeza, nos dá convicção. Você precisa hoje viver os mandamentos de Deus, então aprenda, decore, grave no coração, peça a unção do Espírito Santo para praticar cada mandamento. Particularmente hoje, o pecado contra a castidade que está destruindo a nossa casa, a nossa família. Andar na presença de Deus, doa quem doer. Pecar contra a castidade é pecado mortal e quem morre nessa condição já morreu eternamente. Parece duro, mas é a verdade de Deus. Qualquer coisa fora dos mandamentos de Deus, você não pode aceitar, você não pode viver. Viva somente nos mandamentos e pelos mandamentos de Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas e tudo mais será acrescentado a você, a sua família.